Bom, muito boa tarde. Neste momento são 15 horas e 11 minutos, 12 minutos, 15 horas e 12 minutos, 15 horas e 12 minutos de sexta-feira, 19 de junho de 2020. A arbitrariedade forçada pela intervenção já identificada pelo membro da Corte, que identificou segredos que muito preocupam o funcionamento do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, em atitude monocrática, em estabelecer o inquérito de fake news, que ainda tem que colher votos e que processa também crimes na área internacional com relação ao membro da Corte, Celso de Mello, que decretou o impeachment através de um oficial de justiça ao presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro. Estão procedendo neste momento a captura do passaporte do senhor Waltraub, ele que foi colocado a substituir um membro que se encontra ocupando o cargo do Brasil no Banco Mundial. Está estabelecido que realmente houve e há uma intervenção a permanecer o globalista que lá se encontra no cargo do Banco Mundial, impedindo do senhor Waltraub assumir o seu cargo de outorga do Poder Executivo do senhor Presidente da República. Ou seja, o senhor Presidente da República, ele não está podendo governar, porque a ditadura do proletariado, dos partidos comunistas estabelecidos no governo e na Corte Política do Supremo Tribunal Federal, já identificados, todos eles arregimentados, postos desde a época de Sarney até Michel Temer, e todos eles já com vasta folha corrida de processos inconstitucionais, leis que foram aprovadas para beneficiar a globalização da nova ordem mundial da China na ONU e nos partidos de esquerda, onde se estabeleceu o poder da cocaína no planeta. Tudo isto está levando já a uma situação que ultrapassa o entendimento. Não se trata de leis, não se trata de condição. O que se trata aqui é de imposicionar, enforcement do Partido Comunista no domínio do proletariado através de uma ditadura de esquerda que eles querem impor. E como eles já foram descobertos, eles vão fazer tudo e por todas as formas para impedir em posições totalmente arbitrárias.
o membro do Pleno da Corte, o senhor Marco Aurélio Melo, identificou a injúria, o estupro, as leis da Constituição em estabelecer um processo natimorto, que já foi identificado, como também coloca a Polícia Judiciária, a Polícia Federal, a cometer crime de peculato ao proceder à captura de inquérito natimorto. Tudo isto já ultrapassa o bom entendimento. Então, o Brasil, uma forma especial, que foi estipulado através do Senado, da Câmara de Deputados e das Forças Armadas Internacionais. Então, pedimos a intervenção imediata do artigo 142, no posicionamento do Presidente da República, para que se faça cumprir com a captura de todos os elementos que estão denunciados por vastos crimes. Nós temos o membro da Pleno da Corte, que procedeu de uma forma monocrática a estabelecer uma mineradora conhecida como Vale Mineradora, ao contrabando de minério, procedendo como se fosse cascalho, e sai minério de ouro, nióbio e outros mais. Como também, em atitude monocrática, a aquisição feita pela privatização da Vale, a venda da Vale do Rio Doce para Jorge Svart ou Jorge Soros, narcotraficante mundial, que se encontra, pelas informações, já sentenciado à pena de morte ou já está morto. Ele já foi preso e tudo isto já sabido. Então, nós estamos pedindo às autoridades que tomem um posicionamento, porque não há como tampar o posicionamento. Os partidos de esquerda no Brasil, eles têm por princípio de estabelecer o proletariado, da ditadura do proletariado. E o ditador estabelece o Estado acima do proletariado. E isto já é fato. Então, os partidos comunistas, eles estão utilizando das leis para fazer realmente uma forma autocrática de crimes contínuos. Já está tipificado e agora nós temos que tirar essas pessoas porque eles estão respondendo a crimes, múltiplos crimes. Roubo qualificado, espionagem e sabotagem e associação ao genocídio através do Covid número 19, que ele é borrifado, é um veneno que é jogado, ele é misturado na água e é jogado onde estão as populações, no metrô, no ônibus, em tudo que é lugar para poder contaminar a população. E não podemos mais nos enganar, temos que combater este genocídio. Então, o planeta inteiro já identificou o PCC, a China, como integrante deste crime genocida.
E nós temos que tomar já as posições. E as posições são bem claras. Não pode haver o que está acontecendo, governadores e prefeitos fazendo todo tipo de crime contra a humanidade, contra a população brasileira. Já tudo descoberto, com a Polícia Federal, com vastas provas de crimes, que são verdadeiros crimes contra a humanidade. Então, determinamos um posicionamento real, um posicionamento a bem da lei. Aquele que é operador da lei não representa a lei. A lei, ela é um fato, um ato e uma circunstância que ela é permanente. E nós identificamos que aqueles que estão para representar a identificação de crimes contra a lei fazem parte de uma organização criminosa, conhecida como Foro de São Paulo, como Cartel dos Soles, como facção da Orcrim, como facção da máfia, como facção do Omertá, como facção do pendrive da Odebrecht. E temos emissoras de televisão de esquerda, posicionados e arregimentados pela Open Society Foundation para desestabilizar a população, criando posicionamentos de levante dos diferentes. E isso é crime. Tudo isso já descoberto, então não podemos mais compactuar com isto. Chega. Estão entendendo? Então, eu, Oscar Aníbal Tchapano, juiz corregedor, através da ementa número 45, artigo 5º, parágrafo 4º, posicionada pelo Tribunal Penal Internacional, determinamos a prisão imediata dos elementos do Pleno da Corte que estão compactuados com este crime sórdido. Todos eles já identificados e posicionados por seus mentores, através de um conluio de negócio realizado entre senadores, deputados federais e ex-presidentes da República, que na época eram presidentes do Poder Executivo e que colocaram eles em forma vitalícia a estabelecer o establishment desta nova ordem mundial, fadada já e já identificada como genocidas, assassinos que envenenaram o planeta. Então, devemos agir e de imediato. Estamos tendo que substituí-los e levá-los presos pela lei marcial. Espionagem e sabotagem, conluio com país hostil, ditador conhecido como China, que eles vêm submeter a população do Brasil, conjuntamente com outro país de ditadores, conhecidos como Irã, que querem invadir o Brasil e já se encontra na Venezuela, e já há vários membros nos governos do Nordeste que estão na posse dos partidos comunistas.
A população não compactua com esta situação, eles são reféns e eles devem ser soltos, eles devem ser resgatados pelas tropas do Exército Brasileiro, pelas tropas do TIAR militar internacional, pelo Pentágono, pela OTAN, já identificados com vasto teor de inteligência do GAF, da Interpol, da DEA, da Fiscalia do Tesouro Federal dos Estados Unidos e também da Fiscalia do Estado de Justiça, da Secretaria de Estado de Justiça dos Estados Unidos. A captura dos membros do Foro de São Paulo. Então vamos proceder já. O país não pode estar sequestrado por representantes que praticam crimes múltiplos, inconstitucionais, há décadas, há 30 anos. Todos identificados e serão levados à corte militar por crime de espionagem e sabotagem, ou confessarão o seu crime ao Tribunal Internacional de Nova York. Maiores informações entraremos em contato. Por favor, cidadão, repasse isto o máximo possível para que chegue no ouvido desses elementos